Dando continuidade, então, a como identificar a peça de direito administrativo lá na segunda fase da OAB, vamos recapitular. Eu sei que é chato, mas é assim que você vai identificar. Você vai conseguir identificar a peça quando você não me aguentar mais ouvir falar. É esse o momento ideal, quando você já estiver de saco cheio de ouvir como identificar a peça. Então vamos lá. Você lê o enunciado e o caso narrado nos traz um acontecimento, entre aspas, extrajudicial. Ou seja, você vai precisar manejar uma ação nova, uma petição inicial de uma ação nova. Pois bem, você vai por etapas então e exclui a possibilidade de ação civil pública, exclui a possibilidade de mandado de injunção, exclui a possibilidade de habeas data. Aí a gente vai chegar então na próxima etapa, que é saber se o caso narrado pelo enunciado nos traz alguma hipótese de um bem móvel ou um bem imóvel de um particular, do seu cliente, que foi invadido pelo poder público. Como assim, professor? Seguinte, vamos imaginar que o seu cliente tem um terreno lá na beira da praia. E aí, de repente, o Estado, na beira da praia, lá na Bahia, então tem lá na Praia do Forte, na Bahia, tem um terreno na beira da praia. O Estado da Bahia decide então construir um hospital na beira da praia. E aí, para isso, o Estado invade o seu terreno e constrói um prédio. Opa, perceba, eu sei, professor, que os bens públicos são imprescritíveis. Jamais um particular vai ocupar um bem público e vai adquirir aquele bem por uso capião. Mas aqui a ideia é outra. Aqui é um bem particular que o poder público invadiu. Opa, então o poder público invadiu o terreno particular. Foi. Vai poder o poder público adquirir aquele bem por uso capião? Vai, porque é o poder público adquirindo um bem privado por uso capião. Agora, qual seria o caminho normal para o poder público adquirir aquele bem? O caminho normal, entre aspas, seria o Estado da Bahia declarar aquele bem como de necessidade e utilidade pública, o Estado declara o interesse naquele bem. Depois, o Estado entra com uma ação de desapropriação para pagar o dinheiro para o particular. Então, basicamente, o particular recebe o dinheiro e entrega o bem para o Estado. Na desapropriação normal, na desapropriação ordinária, né, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, o Estado anuncia o interesse em desapropriar o bem, né? Claro, falando de uma forma bem rasa aqui, anuncia o interesse em desapropriar o bem, deposita o valor, basicamente isso, lá na ação de desapropriação se discute os valores, né? E depois que depositou, o particular entrega o bem para o Estado. Pois bem, essa é a ação de desapropriação normal. O Estado anuncia o interesse de desapropriar, paga e o particular entrega o bem. Agora, nesse caso que eu acabei de te narrar, o Estado invadiu o bem do particular e o particular não recebeu nada. O Estado inverteu a ordem das ideias. Veja, o Estado invadiu, construiu e o particular ficou lá a ver navios. Ou seja, o particular não vai poder entrar com ação para declarar a nulidade da desapropriação. Não, o Decreto-Lei 3365 de 41 não permite isso. O que o particular vai poder fazer então, professor? O particular vai poder entrar com uma ação de desapropriação ao contrário. Uma ação de desapropriação às avessas. Uma ação de desapropriação ao oposto. Uma ação de desapropriação indireta. Ou seja, se o seu enunciado falar que o seu cliente tem um terreno que foi invadido pelo poder público, tem um automóvel que foi invadido pelo poder público, ou seja, um bem móvel ou imóvel invadido pelo poder público, que o poder público se apossou irregularmente, fica a dica, essa é a dica da ação de desapropriação indireta. Agora, se o enunciado nada fala quanto a isso, risque, não será a peça ação de desapropriação indireta. E aí, na nossa leitura, se a gente já identificou que não é ação civil pública, que não é mandado de injunção, que não é habeas data e que não é ação de desapropriação indireta, faltam 3 peças: ação popular, ação de procedimento comum e mandado de segurança. É o que a gente vai ver no próximo bloco.